bem, nós agora vamos começar uma conversa que muito me interessa. Eu sou das que compraria o livro. Nós, na verdade, já estávamos aqui a conversar há um bom bocadinho. O Pedro Figueira é meu convidado, é o autor deste livro. Acabo com as dores nas costas, 6 passos para uma coluna mais saudável. E nós estávamos aqui já às voltas a conversar, mas quem compra o livro? Mas para quem é que é o livro? Já vamos saber tudo. Antes de mais, deixe-me dar as boas-vindas. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. E pronto, para além de ser o autor deste livro, vai ter que me esclarecer aqui logo uma dúvida, que é uma coisa que nos salta logo à vista, mal abrimos o livro. O que é quiroprática? Quiroprática. É o que faz no dia Eu sou quiroprática, exatamente. Eu sou especialista de coluna. A quiroprática é uma profissão de saúde que tem como objetivo o equilíbrio da coluna, de um ponto de vista estrutural e neuromuscular. Nós usamos várias técnicas, sempre com a maior especificidade possível, para realmente melhorarmos o funcionamento da coluna. Não... Da coluna que influencia o corpo todo. Essa é que é a questão que eu ia dizer, porque nós estamos habituados a cuidar da coluna quando temos as dores. É evidente que nós vemos a grande maioria dos pacientes da nossa clínica é porque, infelizmente, já têm os sintomas, as dores, claro. Mas nós queremos cuidar da coluna porque temos coluna. Portanto, este livro é para todos. É para quem tem coluna só. Então, Só para quem tem coluna. Agora estava aqui a pensar, ainda bem que está cá hoje um colega nosso, está atrás das câmaras, não conseguem ver, és tu, Pedrinho. Mas o Pedro sofre imenso das costas, que é aquele meu colega ali que é alto, espadaúdo, e já viu o trabalho dele. Pois, claro. Que não é fácil, está sempre não é? Em posições de esforço. Em posições de esforço, e portanto ele sofre imenso e eu dou mais dores por ele, porque gosto dele e porque também já tive dores na coluna. Pois. Portanto, ainda bem que esta conversa hoje é para ele, que ele vai aprender aqui coisas. Falamos diretamente para ele, então. Exato, desliguem as câmaras. Não, na verdade este livro é para quem tem coluna e para quem se preocupa. Exatamente. E disse uma coisa que é muito acertada, acho eu, é que as pessoas só vão ao consultório, só pegam no livro, Exatamente. porque já passaram, e às vezes passam as passas do Algarve, como se diz, porque as dores na coluna, para já, é uma das maiores taxas de absentismo no trabalho. É a segunda. Exatamente. É. A segunda causa de ida ao médico, segunda causa de absentismo laboral, 7 em 10 pessoas têm problemas de coluna. Portanto, estas situações são, e então, as estatísticas são para quem já tem as dores, é sempre quem tem as dores. Mas este livro, esta brincadeira sempre de que é para quem tem coluna, eu estou sempre a falar na mesma coisa, que é usar, e ainda bem que a seguir temos a medicina dentária, porque eu estou sempre a usar a medicina dentária como um bom exemplo do que nós temos feito. Porque as pessoas, ninguém, e eu acho que ninguém aqui, escova os dentes porque tem dores de dentes. Escovamos os dentes porquê? Porque temos dentes. Certo. E nós também não devemos cuidar da coluna porque nos dói a coluna, mas sim porque temos coluna. E se eu disser uma mensagem deste livro, é que as pessoas entendam isso. Porque se as pessoas não entenderem, vamos continuar a cuidar da coluna somente quando as dores aparecem. Mas e eu assim acho não que alteramos nada. as mentalidades eu acho que vão mudando. Eu acredito que sim. Eu acho Eu também. tenho tentado também. Sim, é certo. Porque senão não escreveria o livro, não é? Exatamente. Mas de facto eu acho que as pessoas estão mais alerta para o conceito de saúde. Não pensam tanto na doença. Acho. Sim, sim. Mas na sua prática clínica se calhar vê isso melhor do que eu. A maioria das pessoas continua a ser, são aquelas que têm as dores. Mas já vemos uma tendência, porque quando eu na clínica faço palestras, e já felizmente tenho ido várias vezes à televisão, e estou sempre a dizer estas frases. E já começo a ver, em 12 anos que eu estou em Portugal, já começo a ver... Pois estudou nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Começo a ver uma alteração. Já vem famílias antes das dores, não é? Quando a mulher entende, traz o marido, certo. Ou vice-versa. Geralmente são as mulheres que trazem mais os homens, não é? Pois. Mas pronto, estamos a tentar melhorar. Força homens, vamos lá. Mas a mensagem começa a passar e eu quero acreditar que podemos fazer diferença. Sim. Nos Estados Unidos via uma realidade diferente ou não? Não. Pronto. Não vê. Em relação à quiroprática, toda a gente conhece a quiroprática nos Estados Unidos. Aqui não. Aqui não. Aqui somos poucos quiropráticos. Por exemplo, aqui no Porto tenho um colega meu. Que eu saiba, tenho um colega. Portanto, mas são práticas como manuais também? Há várias técnicas em quiroprática. Há técnicas instrumentadas e técnicas não instrumentadas. Sim. Eu uso as duas, mas há várias técnicas. O objetivo é sempre identificar as disfunções na coluna e procurar equilibrá-las ao máximo. Há técnicas mais superficiais, há mais profundas. Sempre é esse o objetivo. Diferentes quiropráticos, tal como os cirurgiões usam diferentes técnicas, há diferentes quiropráticos que usam diferentes técnicas. Claro, consoante a experiência lhes vai dizendo que isto funciona melhor. Sim, ou se tenham aperfeiçoado mais aquela técnica, ou se identifiquem mais com aquela técnica. Diferentes razões. Quem são os seus principais
clientes, já sei que é quem tem coluna, mas os mais novos, as mulheres, os mais velhos, muito se fala também do pescoço de SMS. Oi. Isso ainda hoje de manhã estive a falar sobre isso. Se quiser assim, o número, a faixa etária é 35 a 55 mulheres. 35, que antigamente era considerado muito jovem. Pois. E hoje em dia já tem estas patologias para... Não, cada vez mais novos. Pois Nós, se eu perguntasse aqui, antigamente eu quando era novo, as pessoas diziam assim, endireita, põe as costas para trás. Não sabíamos porquê. Sim. Mas alguém Mas dizia para fazíamos. fazer, não é? Pronto. Hoje em dia temos todas as posturas erradas que achávamos que com a informação que nós vamos ter íamos corrigir. Certo. Não. Temos as mochilas mais pesadas do que Certo. tínhamos. Temos os telemóveis, temos os iPads. Aliás, os próprios pais dizem, não me chateias, porta-te bem, vai para o telemóvel. Não, isto é logo assim. Então, Vá lá, pessoa- não me chateias. Não é? Então, verdade. estava a brincar com alguém esta manhã a dizer que quando os filhos chateiam muito, dá-se alguma coisa para a mão e eles calam-se logo, não é? Sim. E enquanto nós aceitarmos esta realidade, eu acho que vamos estar com um futuro complicado. É que já não nos basta serem as profissões às vezes muito chatas para a nossa Sim, coluna, sim. não é? Que vão causando aquela mazela, aquela coisa que vai moendo, até nos parar totalmente. Uhum. Também, hoje em dia, os nossos hobbies às vezes caminham um bocadinho para essa disfunção. Sim, há uma coisa positiva no meio disto tudo. Hoje em dia há mais pessoas a fazer exercício. Pois é. Agora, dentro do exercício, eu à frente da minha clínica tenho um ginásio, não é? E as pessoas brincam e dizem, olha, estão a ver que eles a estragar a coluna. É um bocado verdade, porque nem sempre fazemos os exercícios da mesma forma. Certo. Da forma correta, perdão. Não é? Mas há mais gente a fazer exercício e então temos mais tonicidade muscular. Que também é uma coisa importante dizer, é que há pessoas que têm a ideia que se fizerem exercício podem corrigir a coluna. Não é bem assim. O exercício vai nos dar uma proteção maior da coluna. Porque dá reforço muscular. Exatamente. Portanto, se não fizerem mais nada, façam exercício. Pois. Agora, se nós pusermos... Estás a ouvir, Pedro? Já falamos sobre isto a semana Sim, Pedro, passada. pronto, está aí. Eu depois dou cartões do meu colega ou de alguém também. Não, porque a verdade é que há pessoas que, quer dizer, a pessoa deixar de trabalhar é um bocadinho complicado, não é? Portanto, tem que arranjar outras técnicas para se proteger, para arranjar ali uma almofadinha para a coluna. E o reforço muscular, eu ouço dizer que, e no meu caso também funcionou assim, deu algum conforto mais à coluna, já que algumas posturas a pessoa não consegue evitar, não é? Claro, é assim. Aqui no livro, por exemplo, nós temos dicas simples. Pois é, eu posso ir mostrando o livro, porque o livro é riquíssimo e tem muitas imagens e tudo. É para as pessoas que gostam de bonecos. Exato. Está cheio de bonecos. Mas é assim, às vezes as pessoas têm aquela ideia que é tudo muito difícil. Que temos que fazer 1 hora de exercício por dia. Que temos que... Enfim, Suar que nem os loucos. Exato. E para aqui- conseguir objetivos. E não é assim. Eu quero surpreender as pessoas com o livro do ponto de vista que as pessoas podem fazer 30 segundos de um exercício, 1 minuto de um exercício, 2 minutos, 2 vezes ao dia e fazer toda a diferença. Porque nós vamos estragando, digamos assim, a nossa coluna com o passar do tempo, mas também podemos ir melhorando a nossa coluna com o passar do tempo. Estejamos nós dispostos a fazer alguma coisa diferente. Pois, Estávamos só a que falar no mudar princípio do programa pois sobre estávamos. isso. Só que mudar hábitos é complicado. Pronto, mas é assim, vamos já esclarecer tudo. A partir do dia que nós dissermos assim, eu não quero fazer nada, mas quero uma coluna melhor, está tudo estragado porque isso Pois não está, existe. pois não. Não é? E é Nem evidente- depende de um comprimido, nem depende tão somente dos médicos, não é? O Helms e o Voltaren, por mais utilizados que sejam, não são corretivos. Não há nenhum valor corretivo num químico. Agora, será que há um lugar para esses químicos? Como é evidente, se eu estou muito atrapalhado, já não aguento mais, durante um período X... É um período agudo, não é? Exatamente, Se eu vou calhar. tomar alguma coisa, mas acabado esse período, Sim. eu tenho que dizer assim, espera lá, que se não antes de ter as dores, pelo menos agora que tenho a dor, ok, pronto, agora já entendi o que é que são dores, não gosto de as ter, deixa-me lá fazer alguma coisa, porque estava aqui a pensar numa coisa enquanto estávamos a falar, que é a questão do absentismo. Afinal, consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, que é a nossa conversa de início. Afinal, olha, surpreendi-me agora, a mim próprio agora. Não é? Conseguiu ouvir o que eu estava a dizer e pensar noutra Outra coisa. Isso é recente, Ok. esse dom é recente. Que é a questão de falamos do absentismo, não é? Mas há uma coisa que não se fala, que custa há um maior valor, perdas maiores, que é o presentismo. O valor real perdido quando a pessoa está presente no trabalho e não consegue produzir porque tem dores. Uma pessoa está a fazer um trabalho em frente ao computador e de repente e depois tenta se concentrar Sim, e não produz. Não. E há custos reais para as empresas com isso. Sim, é verdade. falamos do presentismo, a pessoa não está lá, e quando a pessoa está lá, porque há muita gente que diz assim, eu não posso ir para casa, porque eu vou perder dinheiro com isso, não é? Claro. Agora, eu estando lá e não produzindo,
Talvez pior. perco eu, mas a empresa também perde. Mas a empresa também perde. É preciso que as empresas estejam dispostas a isso. Vamos aqui só voltar ao nosso colega, ao Pedro. Ele não queria protagonismo, mas de facto nós hoje, excepcionalmente, temos um colega que o está a filmar a ele. Isto para percebermos as dores mais comuns. Há trabalhos mais ou menos exigentes, este é muito exigente. Há trabalhos mais ou menos exigentes que provocam dores em alguns sítios específicos. Lombalgia deve ser das coisas mais comuns. Era o que tu tinhas, não é, Pedro? É lombalgia, aqui em baixo. É terrível. E limitativo ao máximo, acho eu. Sim, 70% das pessoas que têm dores nas costas têm lombalgias. Lombalgia. A lombalgia é tudo e não é nada. Lombalgia que é aqui na parte lombar, é mesmo em baixo. A lombalgia é nesta região lombar, mas lombalgia é lombar, algia é dor. Certo. Portanto, a pessoa diz assim, dói-me aqui, automaticamente o diagnóstico é lombalgia. Agora a questão é, porquê é que a pessoa tem essas dores? Sim. Podem ser mecânicas, não é? E muitas vezes é mecânicas, e neste caso do Pedro, tenho pena do Pedro, mas é bom rapaz porque chama-se Pedro, então não sabemos, não é? Estas posições, o peso que ele tem à frente, não é? O centro de gravidade é alterado e automaticamente onde é que compensa? Nas costas, Nas em costas. baixo. Uma pessoa se estiver muito tempo ao computador, está a trabalhar com o laptop, então tem muitas cervicalgias, certo. Dor na cervical. E as pessoas que conduzem muito? Também ficam. As pessoas que conduzem muito têm dois problemas, que é as lombalgias. É que eu vi que tem aqui também, pensou em tudo. Aí temos algumas dicas para as pessoas que conduzem. Qual é a posição correta de conduzir? Pois é. Quem é que pensa nisto? As pessoas entram no carro e não interessa. E se for uma pessoa, a malta jovem, não é? A malta jovem faz assim. É para o cenário. Não é para o cenário, faz assim. Pronto. Agora, umas pessoas estão muito pertinho, outras estão muito longe, mas há posturas corretas para estar ao telemóvel. Há posturas certas para conduzir. Há posturas certas para estar numa secretária. Ir pôr o lixo. Exatamente. Como é que pegamos no peso? Olha que isto é... Pensou mesmo em tudo. Parabéns, a sério. Eu tentei. Pensou mesmo. O mais comum. Porque, de facto, coisas que nós fazemos em piloto automático nos matam aos poucos a coluna. Olhem lá. Quantos de nós não têm estes gestos todos os dias e não pensamos que nos estão a desequilibrar? Nem pensamos duas vezes. Não. Tem de se fazer. E este é que é o problema. Eu costumo dizer que problemas de coluna têm dois maus feitios. São progressivos e cumulativos. São progressivos porque se nada fizermos, vão piorar com o passar do tempo. Encontrei. E são cumulativos. Porque é gota a gota a gota. Não é o aspirar uma vez. É todos os dias. É todos os dias. Claro. As pessoas têm aquela ideia que, para eu ter um problema de coluna, tenho que ter tido um acidente de automóvel, cair do primeiro andar, qualquer coisa desse género. É mentira. A grande maioria dos problemas são microtraumas, são cumulativos, são progressivos. Então, se nós conseguimos identificar o que fazemos, então também conseguimos perceber, se entendemos que a coluna é importante o suficiente, que eu acredito que as pessoas sabem, então temos estratégias para melhorar. Sim. E não são difíceis. Não? Não são. Quer dar-nos a solução, vai obrigar-nos a ler o livro. Temos de ler o livro, não há um comprimido mágico. Não. Claro. Eu prometo. Peço desculpa desde já que não há um comprimido mágico. Não, mas há coisas que nós podemos fazer, aprender e mais do que isso, estar alerta, porque era aquilo que eu dizia há pouco que eu, ao fazer este programa, ao contactar com as pessoas, percebo isso. Antigamente as pessoas pensavam muito em doença, hoje não, hoje pensamos em saúde. Hoje, se nos dá uma dorzita aqui, nós vamos para o Pilates, lemos um livro destes, começamos a ter mais consciência postural e corporal, e eu acho que isso é mesmo muito importante. Higiene da coluna, outra coisa que se fala aqui, tanto se fala da higiene do sono, não é? Limpar tudo que possa existir, que possa perturbar o sono. Também há a higiene da coluna. A higiene da coluna é um tema interessante, porque é uma coisa que, quer dizer, eu não inventei de todo este tema, Sim. Mas é uma coisa que não se fala. Nós falamos na higiene oral, já falamos na higiene do sono. Sim. E eu no livro faço muito, mais uma vez, o paralelo entre a higiene oral e o sucesso que eu acredito, mesmo que tenha alguns pacientes que são dentistas, que digam que ainda há muito trabalho a fazer, e há sem dúvida muito trabalho a fazer, mas eu considero que a medicina dentária é uma profissão de sucesso, Sim. no sentido de as pessoas entenderem que não vão cuidar dos dentes só quando têm dores. Sim. Não é? Portanto, sim. se eu conseguir que a quiroprática, que as pessoas cheguem ao ponto de entender que, deixa-me lá, que esta mensagem faz sentido. Epá, dá um bocadinho de trabalho, 1 minuto, 30 segundos, 2 vezes ao dia, qualquer coisa assim. Fazer alguma coisa, entender que, está bem, eu não tenho dores, porque às vezes eu tenho alguma dificuldade em falar com populações mais jovens. E eu lembro-me de ir a uma... A sério? A sério. Eu uma vez fui a uma... Como eu disse, faço várias palestras na clínica, mas também vou a empresas. A clínica é sua? A clínica é minha. Isto tem que me dizer o nome. É Health Connection, em Lisboa. Miraflores. Mas eu fui a essa empresa, que estou agora a pensar nela, e eu
já tenho alguma sensibilidade para estar atento e não só estar a debitar a minha mensagem, mas para estar atento ao que as pessoas estão a fazer e como é que estão a reagir. Mais uma vez, consegue fazer as duas coisas. Já não me sabe. É verdade que os homens conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Estar atentos e etc. Pronto. É só uma brincadeira, mas diga. Mas eu estava a falar e ao mesmo tempo que estava a falar, as pessoas estavam completamente... não estavam presentes, porque era tudo malta jovem. Era tudo, havia uma pessoa com mais de 30 anos de idade e veio falar comigo no final. Todos os outros tinham 18, 19, 20, 21, 22. E não tinham interesse nenhum na mensagem. E a minha mensagem é uma mensagem de prevenção. Pois. Portanto, Quer dizer, até se estivessem crianças na plateia, prestavam atenção, porque os miúdos Talvez. hoje com as mochilas e com o desporto, às vezes há desportos que são altamente que descompensam o nosso corpo. Estou a lembrar-me agora de uma moda, os miúdos não jogam, mas jogam os maiores, do pádel, descompensa altamente um lado do corpo, não é? Sim, e não é só isso, é a questão lombar. Porque às vezes não pensamos nisso, mas o pádel, como usa o vidro, não é? Quando a bola bate e nós rodamos, a nossa lombar está em rotação e flexão ao mesmo tempo. É do melhor. Pois. Ou não? Sim, sim, sim. Estão a fazer entender. Não, mas a verdade é que mesmo os mais novos deviam estar atentos, porque com as mochilas, o peso das mochilas, este tipo de desportos, quer dizer, eles próprios às vezes já são os seus pacientes, não é? Os mais pequeninos. A minha mulher é especialista em crianças e grávidas. E nós, felizmente, vamos vendo mais e mais grávidas e mais crianças a ter esta consciência. Mas o meu filho, eu tenho 4 filhos, e o meu filho mais velho... Sim, tenho 4 filhos. Parabéns. Obrigado. E o meu filho mais velho, outro dia, estava com uma mochila que não fechava. E é evidente, eu como pai e como especialista... E alerta nestas coisas, claro. Olha que eu escrevi um livro. Fiquei logo preocupado e fomos pesar a mochila. A mochila pesava 11,5 kg. E ele pesa quanto? E ele pesa 37 kg. Pois. Deve ser 10 a 15%. Certo. É evidente que a primeira coisa que fizemos, a seguir a ele ter que levar aquela mochila para a escola, porque sabemos as consequências de não levar, foi falar com a diretora da turma. Portanto, é assim, se as pessoas nos lugares de responsabilidade não ouvem também esta mensagem e não leem estes livros, como é que nós vamos mudar as coisas? Sim, porque eu acredito que quando os professores, as crianças, mas os pais e os avós estiverem todos em sintonia, aí nós vamos começar a conseguir mudar as coisas. Efetivamente. Não é euzinho que considero que a minha coluna é importante ou que me preocupo com a minha saúde. É nós a nos mexermos na mesma direção e a nos responsabilizarmos, que isso é outra coisa. Nós não gostamos de nos responsabilizar. Pois não. Nós temos um problema, vamos ao médico, doutor, olha, aqui tem o meu problema, faça o que quiser comigo. Sim. E automaticamente fazemos assim. Não é? Voltando à saúde oral, isso acontece imenso, porque as pessoas, vamos lá ver, põem um implante e dizem, ok, estou safo, agora tenho aqui um dente lindo, novo. E depois os cuidados que é preciso ter todos os dias. É preciso cuidar mais do implante do que de um dente natural, quase. Exatamente. Ou o mesmo... Não, temos que ter cuidado com as coisas. É uma responsabilidade. Nós sim. temos um corpo, temos que cuidar dele. Temos uma coluna, temos que cuidar dela. Mas acha que estamos aí para um bom caminho? Se tem experiência lá fora, certamente mantém alguns contactos e tudo com colegas seus. Parece que em Portugal estamos a fazer assim um bom trajeto. E eu acho que o mundo industrializado anda todo mais ou menos em sintonia. Há um movimento para que as pessoas acordem para a saúde. A maneira que Nós estamos acordados, ainda não? Estamos a acordar. Estamos a acordar. E acho que há pessoas, e eu tenho pacientes que eu bato palmas, eu digo, gostava que toda a gente fosse como este paciente. Tenho outros pacientes que dizem assim, olha doutor, faça, como eu disse aqui, TPC eu não faço, está bem? Sim, corrigir postura em casa e não sei o que, não conto comigo, mas... Não, faça as coisas que quiser, que eu acredito em si, lá está. A minha amiga disse muito bem de si, eu acredito em si, mas isto não chega. Sim. Não me quero desresponsabilizar a mim, atenção. Eu quero é que isto seja um trabalho de equipa, porque eu sei, pela experiência, que é muito mais eficaz. Sim, e é muito triste termos jovens ou pessoas na idade adulta a dizerem não posso ir trabalhar, ou não posso fazer isto, ou não posso fazer aquilo por causa de dores na coluna. É que não são só dores na coluna, que depois condiciona, limita todo o corpo, não é? Até dores de dentes dá, até dores de cabeça. É verdade, é verdade. Então eu não andava com dores aqui na articulação e estava tudo relacionado. Quer dizer, comecei com dores nas costas, e fui também lá fazer as punções secas e aquelas coisas todas e não sei o quê. Não corrigia a postura, aquilo nunca mais parava. Claro. Estava relacionado com dores de dentes, dava dores de costas e por aí fora. Claro, há muitos dentistas que já têm essa sensibilidade, por exemplo, do ATM, não é? É isso. A articulação temporomandibular É isso. está muito relacionada com a parte superior cervical.
não é? Aliás, ali no boneco, no nosso esqueleto, até vemos muito bem isto. Já agora? Já agora vamos fazer o dele, aproveitamos e mostramos algumas coisinhas, não é? Pronto, já agora estamos aqui a falar na articulação temporomandibular, aqui está ela, não é? Mas estão a ver a proximidade. Claro. E mecanicamente, se há desequilíbrios a este nível, pode facilmente, para já, alteramos a tensão muscular de todos os músculos suboccipitais, que são os músculos que inserem aqui. O mesmo acontece quando há disfunções do ATM. Também vai alterar esta dinâmica. Portanto, sim, tudo isto está muito interligado. Agora, para voltarmos um bocadinho à coluna, que é esta coisa estranha que nós temos aqui, estas 24 vértebras móveis, depois temos aqui o sacro em baixo, temos aqui as cristas ilíacas e os ilíacos que estão aqui, que formam a bacia, não é? Esta aqui é a articulação sacroilíaca, que dá muitos problemas a muita gente. Mas, se não houver equilíbrio ao nível da nossa coluna, à parte dos sintomas, então vai haver estas disfunções que têm várias consequências. Não é só a parte estrutural. Estamos a falar da parte ligamentar, a parte muscular, e se estão a ver estas coisinhas aqui amarelinhas, sim, que são os nervos, estes nervos vão para todos os sítios do nosso corpo. Cada célula, órgão, tecido, sistema do nosso organismo é inervado pelos nervos que saem daqui. Temos a espinal medula. Se houver uma compressão ou uma descompensação, rapidamente há sinais em todo o corpo. Quem teve já uma ciatalgia, aquela dor pela perna abaixo, parte posterior da perna, sabe perfeitamente que a coluna tem a ver com isto. Às vezes as pessoas dizem, mas o que é que o pé tem a ver com a coluna? Tem tudo. O que é que a mão tem a ver com a coluna? Os nervos que saem da cervical inferior, desta região, sim, formam o dito plexo braquial, vão pelo braço abaixo e podem-nos causar dormências, formigueiros, choques elétricos, vários problemas. Tudo tal como por na causa perna. de uma descompensação na coluna. Tudo por causa de um desequilíbriozinho que às vezes nem é muito perceptível numa radiografia, que é outro problema. Quantos pacientes é que eu tenho na clínica que vêm à clínica com uma dor na cervical? E dizem, mas eu já fui a todo o sítio e fizeram uma radiografia já fiz e uma exames todos, está tudo bem. E está tudo normal. O que é que se passa comigo? É assim, nós vamos muitas vezes à procura da patologia mais grosseira. É tumor, é fratura, é hérnia discal. E se isso não é muito aparente, então dizemos, olha, está tudo bem, e a pessoa fica assim a pensar, será que eu estou maluquinho? Eu não estou bem, eu não sinto bem. É por isso que nós, quando avaliamos, já agora como quiropráticos, quando nós avaliamos a coluna toda. Eu nunca avalio, olha, dá-me aqui. Eu não avalio só aqui. Isto é uma estrutura dinâmica e, como tal, toda tem que ser avaliada. Uma vez aprendi uma coisa que eu nunca mais me esqueci. A propósito das minhas dores nas costas, também já sofri imenso, por isso é que eu era uma daquelas que ia logo comprar o livro. Um médico disse-me assim, o nosso corpo é como um fato de surf muito justinho. Quando a pessoa tenta vestir de um lado, não é, e faz assim, estás a descompensar deste lado, mas fica todo ele descompensado. Se a pessoa puxa a calça deste lado, fica o outro lado descompensado. É uma boa ideia. Não é? É que dá uma boa imagem daquilo que é o nosso corpo. Nós conseguimos descompensar muito fácil. E depois, de facto, fazemos exames e está tudo bem. Mas é isto que eu acho que é dar um passo à frente na saúde. Sim, é o funcional, é avaliar o funcional. A parte funcional. Uma sim, coisa que as pessoas ouvem muito falar e às vezes não se entende bem. Por exemplo, um desequilíbrio pequenino na nossa bacia. Não é? Se nós tivermos uma ligeira alteração no posicionamento da bacia, isto pode alterar a dinâmica muscular, ligamentar e estrutural, como é evidente, dos nossos membros inferiores. Sim. As pessoas dizem assim, eu tenho uma perna mais curta. Mas 80% da população tem uma perna mais curta. Agora há aqui um detalhe. Desses 80%, só 20% é que tem uma perna estruturalmente mais curta. Os outros 80%, desses 80%, é fisiologicamente. Certo. Portanto, é uma compensação de algo que não está bem. Então, isto pode nem gerar grandes sintomas, agora. Mas o tempo passa e, como o fato justo, não é? Descompensa aqui, depois compensa aqui, aparecem as escolioses, roda mais uma coisa, o músculo encurta. Quer dizer, e a história todos nós conhecemos, não é? Ou espero que não conheçamos todos, mas conhecemos infelizmente... de perto. Se não formos nós, alguém próximo de nós. Alguém ao pé de nós. E as pessoas estão a ver o programa e dizem assim, mas eu nunca tive uma dor na minha vida. Ótimo. É como aquelas pessoas que dizem assim, eu nunca tive uma cárie. Quantas pessoas é que nunca tiveram uma cárie? É uma porcentagem muito baixa. Temos que cuidar da coluna. Sim, é verdade. Boa mensagem, parabéns, adorei. E de facto nós estávamos aqui, agora ficávamos aqui o resto da tarde. É muito cativante ouvi-lo e de facto estava toda a gente aqui no meu ouvido a interferir e a dizer coisas e não sei o quê. Portanto, quando quiser voltar, sim, tirar um tempinho só para nós, porque de facto é cativante ouvi-lo. E parabéns, Pedro. Obrigado. E boa viagem, porque é de Lisboa, vai para Lisboa, não é? Muito bem. Portanto, quem quiser encontrar o Pedro é fácil, procura-se na internet, aparece logo certamente. Saudecoluna.pt ou .com. Muito bem. E a clínica fica em Miraflores e o livro já está à venda em todo lado. Já está em todo lado. Pronto. Portanto, muito, muito fácil aceder à informação e aceder ao Pedro Figueira.